Ciclos menstruais. O ciclo menstrual é um dos principais reflexos da saúde hormonal da mulher. Regular, previsível e relativamente estável, ele funciona como um relógio interno que mostra como o corpo está trabalhando. Quando os ciclos se tornam irregulares, muito curtos, muito longos, ausentes ou acompanhados de sangramentos inesperados, é como se o corpo estivesse levantando uma bandeira vermelha pedindo atenção. Um ciclo menstrual saudável geralmente varia entre 24 e 38 dias, e a duração do fluxo pode ser de 3 a 8 dias. Qualquer alteração significativa nesse padrão pode indicar desequilíbrios hormonais. Por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, SOP, é uma das principais causas de ciclos irregulares. Esse distúrbio está relacionado a excesso de andrógenos, hormônios masculinos que, quando elevados, dificultam a ovulação. Como consequência, a mulher pode passar meses sem menstruar ou ter sangramentos descontrolados. Outra condição comum é a endometriose, que, além de irregularidades no ciclo, provoca dores incapacitantes. Alterações na tireoide, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo, também estão diretamente ligadas ao funcionamento do ciclo menstrual. A glândula tireoide influencia a produção de estrogênio e progesterona, hormônios que regulam o ciclo. Além das condições clínicas, o estilo de vida também desempenha papel importante. O estresse crônico, a privação de sono, dietas extremamente restritivas e o excesso de exercícios podem desregular completamente o ciclo. O corpo feminino é sábio. Quando percebe que não há energia suficiente para manter uma gestação, pode bloquear a ovulação temporariamente. É um mecanismo de defesa, mas que traz sérias consequências para a saúde reprodutiva e geral da mulher. Ignorar ciclos irregulares é arriscado porque eles não são apenas um incômodo, são sintomas de algo mais profundo. Por trás desse sinal, podem estar condições silenciosas que impactam não apenas a fertilidade, mas também a saúde metabólica, o coração, os ossos e até o bem-estar mental. Observar e registrar os ciclos, em um aplicativo ou calendário, é uma prática simples que pode salvar vidas, pois ajuda a identificar mudanças precoces e procurar ajuda médica rapidamente. Se os ciclos menstruais são o espelho dos hormônios, outro sinal igualmente importante pode estar escondido nas mudanças do corpo que acontecem sem motivo aparente: o peso. Vamos falar sobre isso agora. Mudanças de peso inexplicáveis. O peso corporal é um reflexo direto do equilíbrio hormonal, metabólico e emocional da mulher. Quando há ganho ou perda de peso sem explicação aparente, ou seja, sem mudanças significativas na alimentação, no nível de atividade física ou no estilo de vida, o corpo está tentando sinalizar que algo não está funcionando bem internamente. Muitas vezes, essas alterações são ignoradas ou justificadas apenas com frases como "meu metabolismo mudou" ou "deve ser o estresse". No entanto, os hormônios desempenham papel central na regulação do apetite, da queima de calorias, da retenção de líquidos e do armazenamento de gordura. Um exemplo clássico é o hipotireoidismo, condição em que a glândula tireoide passa a produzir menos hormônios do que o necessário. A tireoide é como o acelerador do corpo. Quando ela desacelera, o metabolismo fica mais lento, e a consequência pode ser o ganho de peso mesmo comendo pouco. Além do aumento de peso, sintomas como cansaço, constipação intestinal, pele seca e frio constante podem acompanhar essa alteração. Por outro lado, no hipertireoidismo, a produção excessiva de hormônios pode acelerar demais o metabolismo, provocando perda de peso rápida e inesperada, mesmo comendo normalmente. Outra alteração hormonal que influencia diretamente o peso é a resistência à insulina. Quando o corpo deixa de responder de forma adequada à insulina, hormônio responsável por levar a glicose para dentro das células, ocorre um acúmulo de açúcar no sangue, em paralelo, maior tendência de armazenar gordura, especialmente na região abdominal. Essa condição está associada à síndrome dos ovários policísticos, SOP, ao diabetes tipo 2 e ao risco cardiovascular aumentado. Muitas mulheres lutam contra a balança sem perceber que, na verdade, enfrentam um distúrbio hormonal. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, também exerce enorme influência sobre o peso. Quando liberado em excesso, ele estimula o apetite, favorece o acúmulo de gordura abdominal e dificulta a queima de calorias. Mulheres submetidas a longos períodos de pressão emocional ou física podem perceber que engordam mesmo sem aumentar a ingestão alimentar. Já em quadros de estresse extremo, pode haver o efeito contrário: perda acentuada de peso devido ao desgaste do organismo. Os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, também estão intimamente ligados ao peso. Alterações nesses hormônios, comuns no período pré-menstrual,
pós-parto e na menopausa, podem provocar retenção de líquidos, mudanças no apetite e no metabolismo. Durante a menopausa, por exemplo, a queda de estrogênio favorece o aumento da gordura visceral, aquela localizada no abdômen, mais perigosa para a saúde cardiovascular. É importante destacar que nem sempre mudanças de peso estão relacionadas a maus hábitos. Muitas mulheres carregam a culpa por engordar ou emagrecer sem motivo, quando, na verdade, a causa está em desequilíbrios que fogem ao seu controle direto. O diagnóstico precoce é fundamental para diferenciar se as mudanças de peso são fruto de questões hormonais, metabólicas ou até de doenças silenciosas. Se o peso do corpo pode revelar tanto sobre os hormônios, a pele e os cabelos também funcionam como um espelho da saúde interna. No próximo ponto, vamos falar sobre como a queda de cabelo e as alterações na pele podem indicar desequilíbrios hormonais importantes. Queda de cabelo e alterações na pele. O cabelo e a pele funcionam como verdadeiros espelhos do que acontece dentro do corpo da mulher. Quando há desequilíbrios hormonais, eles costumam ser os primeiros a refletir essas mudanças. Queda de cabelo intensa, fios mais finos, unhas quebradiças, acne persistente, manchas escuras, oleosidade em excesso ou ressecamento extremo da pele não são apenas questões estéticas. São sinais de que o corpo está tentando avisar que algo está fora de sintonia. A queda capilar pode ter várias origens hormonais. Uma das mais comuns está relacionada ao excesso de andrógenos, como acontece na síndrome dos ovários policísticos, SOP. Esse excesso provoca o afinamento dos fios no topo da cabeça, num padrão semelhante ao da calvície masculina, conhecido como alopecia androgenética feminina. Em paralelo, os níveis elevados desses hormônios também estimulam o surgimento de acne persistente, mesmo na vida adulta, especialmente na região do queixo e da mandíbula. Muitas mulheres acreditam que acne é coisa de adolescente, mas a verdade é que, em adultos, geralmente ela indica desregulação hormonal. Outro momento marcante de queda capilar ocorre no pós-parto. Durante a gestação, os níveis elevados de estrogênio mantêm os fios mais fortes e presos ao couro cabeludo. Após o parto, a queda brusca desse hormônio faz com que muitos cabelos entrem na fase de queda ao mesmo tempo, gerando o chamado eflúvio telógeno pós-parto. Embora temporário, esse processo pode durar meses e causar grande impacto na autoestima da mulher, especialmente quando somado às pressões e inseguranças da maternidade. Os distúrbios da tireoide também são grandes responsáveis por alterações no cabelo e na pele. O hipotireoidismo tende a deixar os fios mais secos e quebradiços, além de provocar ressecamento e palidez na pele. Já o hipertireoidismo pode levar à queda difusa e intensa, deixando o couro cabeludo visivelmente mais ralo. Em ambos os casos, o diagnóstico é essencial para restaurar a saúde estética e geral da mulher. Além disso, os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, desempenham papel fundamental na hidratação da pele e no crescimento capilar. Durante a menopausa, por exemplo, a queda de estrogênio diminui a produção de colágeno e ácido hialurônico, deixando a pele mais fina, seca e suscetível a rugas. O cabelo também perde densidade, tornando-se mais ralo e frágil. É importante lembrar que muitas vezes a mulher tenta resolver esses problemas apenas com cosméticos ou procedimentos estéticos, quando, na realidade, a solução está em tratar o que acontece dentro do corpo. Nenhum creme é capaz de substituir o equilíbrio hormonal. Por isso, quando os cabelos e a pele começam a mudar de forma repentina ou intensa, é essencial buscar acompanhamento médico para investigar as causas. Se pele e cabelo já mostram tanto sobre o equilíbrio interno, outro sinal que merece grande atenção é o humor. Alterações emocionais intensas podem ser reflexo direto dos hormônios, e é sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Oscilações de humor. As alterações de humor são um dos sinais mais claros de que os hormônios estão em desequilíbrio. Irritabilidade súbita, crises de choro sem motivo aparente, ansiedade que surge do nada, perda de interesse em atividades antes prazerosas, falta de concentração e até mesmo depressão podem ter origem em mudanças hormonais que desregulam o funcionamento do cérebro e impactam profundamente a saúde emocional da mulher. Muitas vezes, essas mudanças são minimizadas ou rotuladas como sensibilidade feminina, mas, na verdade, são alertas importantes que merecem atenção médica. Um dos períodos mais conhecidos por causar oscilações emocionais é a TPM, tensão pré-menstrual. Isso acontece porque, na fase lútea do ciclo, os níveis de progesterona sobem e depois caem bruscamente, enquanto o estrogênio também sofre variações. Essa montanha-russa hormonal afeta neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, responsáveis pela sensação de prazer e bem-estar. Como consequência,
surgem sintomas como tristeza, irritabilidade, fadiga, ansiedade e até compulsão alimentar. Em alguns casos, a intensidade é tão grande que evolui para o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM, uma condição clínica mais grave que precisa de acompanhamento especializado. Outro período marcante de alterações emocionais é a perimenopausa e menopausa. A queda gradual de estrogênio e progesterona interfere diretamente na produção de serotonina, provocando sintomas depressivos, alterações de sono, irritabilidade e até crises de pânico. Muitas mulheres não associam essas mudanças emocionais à menopausa e acabam acreditando que estão simplesmente ficando mais frágeis. Na realidade, o corpo está passando por uma transição hormonal profunda. A tireoide também exerce papel crucial no equilíbrio emocional. No hipotireoidismo, é comum a presença de apatia, lentidão mental e até depressão. Já no hipertireoidismo, os sintomas emocionais costumam ser ansiedade, nervosismo e insônia. Como a tireoide regula o metabolismo de praticamente todas as células do corpo, qualquer alteração em sua função afeta diretamente o humor. Além disso, deficiências nutricionais, como a falta de vitaminas do complexo B, magnésio e ômega 3, prejudicam a produção de neurotransmissores, intensificando ainda mais os sintomas emocionais causados pelos hormônios. O corpo precisa dessas substâncias para transformar os hormônios e os sinais químicos em equilíbrio mental. As oscilações emocionais também podem ser intensificadas pelo estresse. O excesso de cortisol, liberado em situações de pressão crônica, não apenas desregula os hormônios sexuais, mas também agrava a ansiedade e a irritabilidade. Assim, cria-se um ciclo vicioso. Quanto mais estresse, mais desequilíbrio emocional, e quanto maior o desequilíbrio, mais difícil lidar com o estresse. Ignorar as alterações de humor como um sinal de desequilíbrio hormonal pode atrasar diagnósticos importantes. Muitas vezes, mulheres passam anos tratando apenas os sintomas emocionais com terapias ou medicamentos, sem investigar a raiz do problema. Reconhecer que os hormônios têm um papel essencial na saúde mental é o primeiro passo para quebrar esse ciclo e buscar ajuda adequada. Se as emoções mostram tanto sobre os hormônios, outro sintoma igualmente revelador pode ser ainda mais desgastante: a fadiga constante. Vamos entender como o cansaço permanente pode ser um sinal de alerta para desequilíbrios internos. Fadiga constante. O cansaço é um dos sintomas mais universais relatados pelas mulheres, mas também um dos mais negligenciados. Muitas vezes, a fadiga constante é atribuída ao excesso de compromissos, ao ritmo acelerado da vida moderna ou simplesmente à falta de sono. No entanto, quando a exaustão se torna crônica e não melhora com descanso, pode ser um sinal de desequilíbrio hormonal significativo. Ignorar esse sintoma é arriscado, pois o corpo não envia mensagens repetitivas por acaso. Um dos principais hormônios envolvidos na fadiga é o cortisol, o hormônio do estresse. Em equilíbrio, ele é essencial para manter a energia ao longo do dia. Porém, quando o corpo enfrenta estresse crônico, os níveis de cortisol ficam constantemente elevados, provocando desgaste físico e mental. Em estágios mais avançados, pode ocorrer a chamada fadiga adrenal, em que o corpo já não consegue produzir cortisol suficiente, resultando em exaustão profunda e dificuldade de concentração. Outro fator hormonal ligado à fadiga é o hipotireoidismo. A tireoide, responsável por regular o metabolismo, funciona como uma central de energia do corpo. Quando sua produção hormonal está baixa, cada célula passa a trabalhar em ritmo mais lento, o que gera sintomas como sonolência, lentidão mental, pele seca, cabelos quebradiços e, principalmente, cansaço constante. Muitas mulheres vivem anos sem diagnóstico, acreditando que o problema é apenas falta de disposição. Os hormônios sexuais femininos também desempenham um papel crucial. Alterações nos níveis de estrogênio e progesterona podem afetar diretamente a qualidade do sono e a disposição durante o dia. A perimenopausa, por exemplo, é um período marcado por insônia frequente, ondas de calor noturnas e despertares constantes, resultando em noites mal dormidas e fadiga intensa. No pós-parto, a queda abrupta de estrogênio, somada à privação natural de sono do período, também favorece a exaustão. A resistência à insulina, outro distúrbio hormonal comum, impacta fortemente a energia. Quando as células não respondem bem à insulina, o açúcar circula no sangue sem ser aproveitado como combustível. Isso leva a picos de energia seguidos de quedas bruscas, deixando a mulher em um estado de fadiga constante. Esse processo está diretamente ligado à síndrome dos ovários policísticos, SOP, e ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. Além das causas médicas, a fadiga crônica pode ser agravada por deficiências nutricionais, especialmente de ferro,
vitamina D, magnésio e vitaminas do complexo B. Sem esses nutrientes, a produção hormonal e a função celular ficam comprometidas, perpetuando a sensação de exaustão. O corpo, mais uma vez, dá sinais claros de que precisa de equilíbrio. O impacto emocional também não pode ser ignorado. Viver constantemente cansada afeta a produtividade, os relacionamentos e a autoestima. Muitas mulheres passam a se sentir culpadas por não conseguirem dar conta de tudo, sem perceber que a origem do problema não é preguiça, mas sim o próprio organismo pedindo socorro. Se o cansaço constante já é um sinal tão debilitante, outro alerta igualmente perigoso está relacionado ao sono. Alterações no ritmo de dormir e acordar também revelam muito sobre a saúde hormonal da mulher. Alterações no sono. O sono é uma das funções mais essenciais do organismo humano, responsável por restaurar a energia, regular processos metabólicos, fortalecer a memória e equilibrar os hormônios. Quando ele é comprometido, os impactos se espalham por todas as áreas da vida da mulher: saúde física, emocional, mental e até social. Alterações no sono, como dificuldade para adormecer, insônia persistente, despertares frequentes durante a noite ou, ao contrário, sonolência excessiva, podem ser sinais de que há algo de errado com o equilíbrio hormonal. Um dos hormônios mais importantes nesse processo é a melatonina, conhecida como hormônio do sono. Sua produção é regulada pela luz e pela escuridão, mas também sofre influência direta dos níveis de estrogênio e progesterona. Durante a fase lútea do ciclo menstrual, por exemplo, algumas mulheres relatam dificuldade para dormir devido ao aumento da temperatura corporal e às alterações hormonais. Já no período da perimenopausa e menopausa, a queda de estrogênio e progesterona provoca insônia frequente e despertares noturnos, muitas vezes acompanhados de ondas de calor e suor excessivo. Outro fator importante é a relação entre sono e cortisol. Em condições normais, os níveis de cortisol sobem ao amanhecer para nos despertar e caem à noite para permitir o descanso. Mas, em situações de estresse crônico, esse ciclo é invertido. O cortisol permanece alto durante a noite, dificultando o sono, e baixo de manhã, causando dificuldade para acordar. Esse desequilíbrio provoca noites mal dormidas, fadiga diurna e, a longo prazo, pode desencadear distúrbios metabólicos e emocionais. Os distúrbios da tireoide também afetam diretamente o sono. O hipertireoidismo acelera o metabolismo e deixa a mulher em estado de alerta constante, tornando difícil relaxar e pegar no sono. Já o hipotireoidismo pode causar sonolência excessiva e sensação de cansaço permanente, mesmo após longas horas de descanso. Além disso, alterações na insulina e na leptina, hormônio da saciedade, também influenciam o sono. Quando esses hormônios estão desregulados, a mulher pode sentir fome à noite, compulsão alimentar ou dificuldade para manter o sono profundo. Esse processo cria um ciclo prejudicial. Quanto menos a pessoa dorme, mais desregulados ficam os hormônios, e quanto mais desregulados, pior a qualidade do sono. As consequências das alterações no sono vão além do cansaço. Elas aumentam o risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e depressão. Também afetam a memória, a concentração, a produtividade e a qualidade das relações sociais. Muitas mulheres passam anos tratando apenas a insônia com remédios, sem perceber que a raiz do problema está em um desequilíbrio hormonal. E se o sono mostra tanto sobre a saúde hormonal, há ainda outro alerta que costuma ser silencioso e muitas vezes esquecido: a baixa libido. No próximo ponto, vamos entender como o desejo sexual também reflete diretamente o equilíbrio dos hormônios femininos. Baixa libido. A libido, ou desejo sexual, é um dos reflexos mais diretos da saúde hormonal da mulher. Embora muitas vezes seja tratada como um tema tabu, a queda no desejo sexual é um sinal importante de que o corpo pode estar em desequilíbrio. A baixa libido não deve ser vista apenas como uma questão de relacionamento ou de falta de interesse. Em grande parte dos casos, é um indicador fisiológico e emocional de que os hormônios não estão funcionando em harmonia. O estrogênio, principal hormônio feminino, desempenha papel fundamental nesse processo. Ele é responsável por manter a lubrificação vaginal, a elasticidade dos tecidos e a sensibilidade durante a relação sexual. Quando seus níveis caem, seja na menopausa, no pós-parto ou em condições clínicas específicas, a mulher pode sentir dor durante a relação, ressecamento e falta de prazer, o que naturalmente reduz o desejo. A progesterona também tem impacto importante, especialmente porque está relacionada ao humor e à sensação de bem-estar. Quando está em desequilíbrio, pode aumentar a irritabilidade, a ansiedade e até sintomas depressivos, todos eles fatores que reduzem a libido. Outro hormônio que influencia diretamente o desejo é a testosterona. Apesar de ser considerado um hormônio masculino,
Ele está presente no corpo da mulher em pequenas quantidades e é essencial para o desejo sexual, a energia e até a motivação. Quando os níveis de testosterona caem, a mulher pode experimentar perda de interesse sexual e sensação de apatia geral. Isso é comum em quadros de menopausa ou após o uso prolongado de anticoncepcionais hormonais. O cortisol, hormônio do estresse, mais uma vez entra em cena como vilão. Altos níveis de estresse crônico drenam a energia, aumentam a ansiedade e reduzem o interesse pelo contato íntimo. Muitas mulheres relatam que, mesmo amando seus parceiros, não conseguem sentir vontade, simplesmente porque estão exaustas física e mentalmente. Além dos fatores hormonais, a baixa libido também pode estar associada a distúrbios do sono, fadiga crônica, má alimentação e uso de determinados medicamentos, como antidepressivos. Por isso, é importante compreender que esse sintoma não surge do nada e não deve ser ignorado. Ele é um reflexo direto da forma como o corpo está funcionando. O impacto emocional da baixa libido é profundo. Muitas mulheres passam a se sentir culpadas, inadequadas ou desconectadas de seus relacionamentos, quando, na verdade, estão enfrentando uma condição fisiológica que pode e deve ser tratada. O primeiro passo é quebrar o silêncio sobre o assunto, entender que a libido faz parte da saúde global da mulher e buscar ajuda médica. Agora que conhecemos os 7 principais alertas que podem indicar desequilíbrios hormonais, é hora de refletir sobre como ouvir o corpo pode transformar a saúde e o bem-estar. Vamos juntas para a conclusão deste vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal Saúde Feminina em Foco, deixar o seu like e compartilhar com outras mulheres. Assim, você ajuda mais pessoas a cuidarem da própria saúde e fica sempre por dentro das nossas dicas.